partir de agora, você ouve Debate Cume, um programa do Conselho de Unidade de Ministros do Evangelho. Apresentação: Pastor Evandro Bernardo e convidados. Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Eu sou o pastor Robert Henrique, pastor do CUME, Conselho de Unidade Ministro dos Evangelhos. Estamos começando mais um Debate CUME. Que Deus venha abençoar a sua vida nesse dia tão maravilhoso. Somos gratos ao Senhor pela madrugada, agora a parte da manhã. Estamos dando início a mais um programa Debate CUME. Amém? Glória a Deus. E o tema desse debate é um tema muito interessante: como saber que é da vontade de Deus? Como que você vai saber se Deus realmente está concordando com o desejo do seu coração, se o desejo do seu coração está alinhado com a vontade do Senhor? E se você quiser participar aqui deste programa, se você quiser ligar para cá, você pode ligar através do telefone 971797380, repetindo, 971797380, você liga através do Zap. Aguarda o momento que você vai entrar ao vivo e você vai poder deixar aí o seu comentário, a sua palavra a respeito desse tema tão interessante. Você, pastor, líder, evangelista, quiser participar conosco, você também pode mandar aí o seu comentário através do YouTube, através do Zap também, aquilo que passa no seu coração. Nós estamos aqui através da rádio Palavras de Vida, é transmitido através da internet, através da web, e também nós estamos através do YouTube Palavras de Vida. Você acompanha esse debate tão interessante aqui, Debate CUME. Amém? Glória a Deus. Daqui a pouco o meu pastor, o pastor Samuel Brito, vai estar entrando em contato e vai estar participando conosco nesta manhã, falando a respeito deste tema: como saber que é da vontade de Deus? Como é que você sabe? Você que está para casar, você que está para noivar, você que está para trocar de emprego, você que está para ir morar numa outra cidade, como é que você sabe que é da vontade do Senhor? Então, existem alguns princípios, né? A palavra de Deus, ela tem resposta para isso, e você encontra essa resposta na palavra de Deus. E o nosso pastor, o pastor Samuel Brito, daqui a pouco vai estar entrando em contato conosco e vai estar falando mais a respeito desse tema, porque ontem não deu para concluir, ele vai estar concluindo esse tema hoje, no nome santo de Jesus. Amém? Meus amados, o CUME é o Conselho de Unidade Ministro dos Evangelhos, e nasceu no coração de Deus, ao qual o pastor presidente é o pastor Evandro Bernardo, e junto com o meu pastor, eles têm esse projeto aí de ajuda, de assistência, de orientação, de suporte a muitos pastores, evangelistas, presbíteros, pastores que passam por dificuldades, por luta nos seus ministérios, porque o ministério pastoral, ele é muito pesado. Não é fácil você cuidar de vidas, cuidar de famílias, administrar uma igreja. E você encontra hoje muitos pastores sofrendo por causa da responsabilidade que é você ter que cuidar de uma igreja, cuidar de vidas. Além de cuidar da sua vida, além de cuidar da sua família, ele ainda tem outras vidas que ele tem que cuidar, que fica a sua responsabilidade. Então você encontra hoje muitos pastores sofrendo, muitos pastores com vários problemas, e o CUME, ele nasceu com essa intenção de ajudar os pastores, de fortalecer a fé, porque juntos somos mais fortes. A Bíblia diz que na unidade Deus ordena a bênção. Então, o CUME, ele está aí para isso. E nós fazemos
reuniões todo mês. Esse mês a gente teve na Igreja Fé para Todos, no dia 25, um culto muito lindo com cantores, pregadores, a Magali Brito, a Lília de Almeida e outros cantores que estiveram ali. Estivemos ali adorando ao Senhor. O meu pastor, o pastor Samuel Brito, trouxe uma palavra muito, muito abençoada, falando a respeito dos pesos que carregamos, falando sobre angústia. E foi uma bênção o culto que foi realizado ali no cume. Amém? Glória a Deus. Meus amados, nós estamos aqui com o nosso pastor Samuel Brito, que vai estar entrando aqui ao vivo para falar conosco a respeito desse tema tão interessante, como saber que é da vontade do Senhor. E eu quero falar que dia 30 do 11, vai ter o culto cume, aonde vai ser feito ali a ceia do Senhor. Vai ter a ceia do Senhor, pastor Evandro pediu para anunciar aqui, que no dia 30 do 11, vai ter o café do cume e eles vão estar celebrando a ceia do Senhor. Amém? E vai ser uma benção. Você é o nosso convidado a participar deste culto que vai ser realizado dia 30 do 11, na Igreja Fé para Todos, em São Gonçalo, do nosso pastor Samuel Brito. O endereço da nossa igreja fica na Avenida Presidente Kennedy, número 1771, ao lado da Praça do Nova Cidade. Vai ter um pastor convidado que vai estar dando uma mensagem, pregando a palavra de Deus, e vai ser uma bênção. Então, coloca aí na sua agenda, dia 30 do 11, Café do Cume. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Samuel Brito, daqui a pouco vai estar conosco aqui para falar a respeito desse tema. Tudo bem? Bom dia, pastor, bom dia, meu pastor. Estamos aqui ao vivo, aqui através da rádio Palavras de Vida, e eu quero deixar aqui o senhor à vontade hoje para estar falando a respeito desse tema. Ontem não deu para o senhor concluir, e hoje nós vamos estar concluindo aí esse tema aí, como saber que é da vontade de Deus. Vou deixar você dar a sua saudação e depois eu vou fazer novamente aquela pergunta, pastor, que eu tinha feito. Seja bem-vindo. Tá bom, queridos, bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Deus pelo dia de hoje, pela vida, pelos nossos nomes escritos no livro da vida, por termos a rádio Palavra de Vida, falando do amor de Deus, da salvação que temos em Jesus Cristo, e esse assunto, que é um assunto muito interessante, porque, infelizmente, não se prega isso mais. Como você sabe que é da vontade de Deus? E as pessoas não pregam isso porque as pessoas não querem serem dirigidas por Deus. Querem dirigir as suas próprias vidas, viver o evangelho que elas escolherem, e naquilo que nós temos as fraquezas, as pessoas não querem saber, que elas acham que vão ficar mais culpadas. Esse é o grande problema da igreja. Primeiro, esse assunto vai chamar a atenção de pessoas que nasceram de novo. Amém. Hoje as igrejas estão cheias, mas nem todas as pessoas nasceram de novo, aceitaram a Jesus. Já é um grande passo. Não estou dizendo que eu sou contrário a isso. Já é um grande passo. Agora, seguir a direção que Jesus quer que nós sigamos, esse é o grande problema. Por quê, pastor Robert? Por quê, pastor Nilton? Queridos ouvintes, primeiro, bom dia mais uma vez. Deus continue abençoando essa rádio e tem pregado o evangelho, tem entrado nas casas, nos celulares, nos computadores, na mídia, através da programação do Evangelho de Jesus. Mas quando eu falei, pastor Robert, sobre
sobre as pessoas que querem seguir os passos de Jesus, e olha que é complicado, porque você sabe muito bem disso, que o evangelho que é pregado hoje não fala sobre isso. Fala em ter uma eternidade com Deus, fala de pedir perdão pelos pecados, mas a questão de pedir perdão pelos pecados, isso é muito bom, mas só que nós somos pecadores. Verdade. Então, você pede perdão agora, daqui a pouco você peca novamente. Então, você tem que saber aonde Deus quer dirigir. Porque Deus tem planos para mim e para você. Deus tem plano para todo ser humano. Agora, nós temos que obedecer à direção de Deus. Mas, Robert, pode fazer a pergunta. Pastor Samuel Brito, eu quero continuar porque ontem o senhor falou a respeito da lâmpada de Deus, né? Deu um texto, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, falou do jugo desigual, e você falou que os 4 pontos têm que estar de acordo com a vontade de Deus, ou a nossa vontade tem que estar de acordo com 4 pontos que você iria falar. E você falou de um que é a palavra. Eu gostaria que o senhor falasse dos outros pontos que o senhor estava falando ontem a respeito desse tema. Nós temos 4 pontos. E os 4 pontos têm que concordarem em si. Pela palavra está tudo bem, não tenho julgo desigual, sou crente, aceitei Jesus, vivo uma vida, mas só que Deus tem promessas para nós. E como Deus vai realizar essas promessas na nossa vida, se nós somos precipitados, nós somos afoitos. Se você for ler Salomão, Provérbios 19:2 diz que o precipitado peca. E às vezes você consulta Deus sobre casamento, sobre namoro, sobre emprego, troca de emprego, aceitar uma função eclesiástica e tantas outras que você coloca, e você não tem a paciência necessária de você esperar Deus falar com você. Porque Deus fala conosco. Ele fala. Uhum. Ontem eu falei sobre a palavra. O que a palavra de Deus diz a respeito da situação que você quer? Casamento, namoro, troca de igreja, aceitar funções eclesiásticas, troca de emprego, viajar ou não viajar. Só que às vezes nós nos precipitamos. Eu ainda falei ontem sobre um versículo que diz: seja a paz de Cristo nosso hábito. Mas isso é depois de você consultar a Deus. Amém. Vou te dar mais uma hoje, Robert e queridos ouvintes. Deus nos guia pelas circunstâncias. Ele está falando conosco. Sim. Porque Deus tem bênçãos para nós. Todas as bênçãos que eu e você precisamos já foram liberadas quando Jesus morreu na cruz. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Efésios 6:3. Todas as bênçãos que eu e você precisamos já foram liberadas há 2000 anos atrás. Paulo fala isso em Efésios 6:3. Aí a pessoa fala assim: mas pastor, mas há 2000 anos atrás, nós estamos em 2025. Só que para Deus não existe amanhã, Deus é hoje. Ele sabe o que eu iria precisar 2000 anos atrás. Quando Deus criou Adão e Eva no Éden e eles pecaram, Deus não exterminou Adão e Eva ali, porque para Deus seria até mais fácil fazer um outro casal ali. Ele tinha um poder para isso. Mas quando ele criou Adão, gerou Adão e Eva, ele gerou toda a humanidade. E quando o casal pegou, que Deus ia puni-lo com a morte, porque o salário do pecado é a morte, ele viu em Adão e Eva, ele viu a minha vida. Ele viu a Cora, minha esposa. Ele viu meus filhos, meus netos.
Ele viu você, Robson, sua esposa, seu filho, seus pais, pastor Newton. Ele viu tudo ali. Ele disse: se eu eliminar Adão e Eva aqui, Samuel não vai nascer, Robert não vai nascer, Newton não vai nascer. Então, essas coisas já foram liberadas. E o apóstolo Paulo, pode ler aí, Robert, Efésios 1:3. Leia para mim. Efésios 1:3. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Até aí, presta atenção. Deus viu tudo o que eu precisaria nessa vida. Eu não sei quando eu vou morrer, mas Deus já viu tudo que eu preciso. E Ele já liberou, porque eu tomei a decisão por Cristo. Agora, como essas coisas vão acontecer na minha vida? O apóstolo Paulo diz que elas estão nas regiões celestiais. Aí você pergunta: como eu chego lá? É pela fé. Amém. Crendo que vai se realizar, andando nos caminhos de Deus, procurando fazer a vontade dele para a minha vida, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ontem eu falei, somos guiados pela palavra. Segundo ponto somos guiados pelas circunstâncias. Deus abre e fecha a porta. Como nós somos guiados pelas circunstâncias? Você lembra de Obed-Edom? Sim. Obed-Edom servia a Deus. Obed-Edom fazia com que a sua vida e a sua casa servisse a Deus, mesmo em tempos difíceis. A Bíblia não dá a genealogia de Obed-Edom, mas Deus usou as circunstâncias para abençoá-lo. Sim. Aí você pergunta como? Davi, o sonho de Davi era trazer a arca novamente para Jerusalém. Por causa do pecado do povo, a arca, que era a presença de Deus, foi levada pelos filisteus. E agora, Davi, rei, ele diz: eu vou trazer a arca. E armou todo um esquema de guardas, de pessoas que tinham vontade de ter a arca em Jerusalém. Tudo bem, boa vontade. Ele fez o errado? Não. Aonde Davi errou? Não tomou as precauções necessárias para se trazer a arca. Se a arca era a presença de Deus, ele tinha que ter cuidado. E Deus deu orientação para como as pessoas poderiam carregar a arca. Sim. Quem poderia tocar na arca? Isso tudo, quando Deus mandou gerar essa arca, Deus orientou que para mexer nessa arca tinha que ter pessoas especiais. Só que Davi não se preocupou com isso. Ele achou que ele trazendo a arca para Jerusalém, era a bênção de Deus. Olha, presta atenção, de boa intenção, o inferno vai estar cheio. Davi não se preocupou de tomar todas as medidas necessárias para trazer a arca. E por causa disso, um homem morreu. Uzá, que a arca vinha sido trazida num carro de boi, ele escolheu o melhor carro. Sim. Mas a Bíblia diz que não poderia locomover a arca sobre um carro, e sim nos ombros dos sacerdotes. Isso. Davi não se preocupou com isso. Deus te agrada de mim.
eu vou servir a Deus da minha maneira. Não, nós temos que servir a Deus da maneira que Deus quer que nós o sigamos. O que aconteceu? No trajeto, o carro de boi que trazia a arca bateu numa pedra, a arca escorregou, ia se espatifar no chão. Uzá, cheio de boa intenção, foi tentar meter a mão na arca e morreu. Isso. As pessoas falam, mas que Deus cruel. Não, Deus não é cruel. Nós temos que fazer conforme a palavra de Deus. Isso entristeceu a Israel, entristeceu a Davi. Ele se sentiu culpado pela morte de Uzá. E aonde guardar a arca? Aí orientaram a deixar na casa de Obed-Edom, que servia a Deus. Tinha a sua casa santificada a Deus. Levaram a arca para a casa de Obed-Edom. Quando eu falo circunstâncias, olha as circunstâncias. Para Deus abençoar muito mais Obed-Edom, as circunstâncias dirigiram a bênção de Deus para a casa de Obed-Edom. Você pode ler aí, Robert, pastor Robert, segundo o livro do profeta Samuel, 6:11. Pode ler aí. Segundo o livro do profeta Samuel, 6:11. 6:11. Diz assim a palavra de Deus: Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. E Deus o abençoou, e o que mais? E toda a sua casa. A presença da arca ali, que foi guiada pelas circunstâncias, pelo erro de Davi, pela precipitação de Davi. Mas como a arca encontrou abrigo, um coração preocupado em agradar a Deus, Deus, durante 3 meses, abençoou a casa de Obed-Edom e toda a sua família. Então, pastor, Isso é Deus guiar, então é Deus guiando pelas circunstâncias. então Fala. Deus ele fala através das portas que se abrem e também através das portas que se fecham. Eu me lembro do povo de Israel quando saiu do Egito e ficou 40 anos no deserto. E ali Deus, 40 anos. Quando era para ficar, hein, Robert? Quando Sim. era para ficar, no máximo 2 semanas. Isso. A travessia seria 2 semanas. Mas pela desobediência, o povo levou 40 anos. E aquele povo que saiu de lá, nenhum deles entrou na terra prometida. Somente a família dos dois que serviram a Deus. Josué e Caleb. Os filhos daquelas pessoas é que entraram na terra prometida. Porque zombaram de Deus, murmuraram de Deus, não serviram a Deus, mesmo vendo todos os sinais. Então, queridos, Deus nos guia e nos fala para cumprir a sua bênção em nós pelas circunstâncias. Você quer outro texto? Sim. A vida de José. José tinha promessa desde o ventre. Isso. De bênção. Mas ele não sabia. Então Deus foi moldando José. Só que José cometeu alguns erros, porque José era pecador igual eu e você. Quando o pai dele deu uma túnica de presente para ele, e o pai dele, sem saber, deu aquela túnica, que era a túnica que tinha que ter dado ao filho mais velho. Sim. Tá? Era ele que deveria receber essa túnica. Só que Deus dirigiu o pai de José a presenteá-lo com aquela túnica. E José, em vez de ficar na sua, que ele sabia o valor daquela túnica, ele foi mostrar aos seus irmãos.
Ele foi, toda hora ele botava e os irmãos ficaram irados com José, porque os irmãos não ganharam a túnica. Então, às vezes, nós atrapalhamos a vontade de Deus prevalecerem em nós, tomando atitudes incorretas. Ah, mas José não sabia. Ô, gente, nós temos intelecto. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Ninguém peca sem saber que está pecando. Que primeiro que nos acusa é a consciência. Se você abrir aí, olha, abre Gênesis 40, 23. Gênesis 40, 23. Gênesis 40, 23. Vamos lá. Gênesis 40, 23. Diz assim a palavra de Deus. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Para um pouquinho aí. Esse texto mostra o quê? José preso, inocentemente. Isso. Ele estava na prisão. Ele, ao invés de se revoltar contra Deus, ele se comportou lá. E ele ajudou a 2 homens que foram punidos também pelo rei, que estavam na cadeia. Sim. E quando eles sonharam, os 2 tiveram um sonho, que José interpretou e disse que um ia morrer e o outro ia voltar a servir como copeiro do rei. É Deus guiando, abrindo portas e fechando portas. É Deus guiando pelas circunstâncias. Quando José falou para esse copeiro que ele ia viver, ia voltar ao convívio do rei, José pediu: fala ao rei ao meu respeito. O copeiro foi admitido novamente, estava todos os dias com o rei, só que ele se esqueceu da promessa que fez a José. Sim. Só depois de algum tempo é que ele se lembrou e falou ao rei, e o rei tirou José da prisão para interpretar o sonho do rei. Isso é Deus guiar pelas circunstâncias. Se você ler aí, já está perto, Gênesis 39, 5. 39, 5. Diz assim a palavra de Deus. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Então veja bem, José foi servir ao egípcio. Só José estando na casa do egípcio, a casa do egípcio foi abençoada por Deus. Tudo que José colocava a mão, prosperava. Porque Deus tinha o propósito de fazer José chegar lá na frente a ser governador do Egito. Sim. Então Deus nos guia pelas circunstâncias. Deus abre e fecha a porta. José sabia que ele tinha uma promessa de Deus, mas ele não sabia o tamanho das bênçãos. O que ele tinha que fazer era perseverar, porque o diabo vai sempre tentar impedir de nós recebermos as bênçãos de Deus. Então, Porque o diabo está nas regiões celestes. Ele sabe quando a bênção de Deus e para quem vem. Lembra de Daniel? Sim. Esperou quantos dias para a resposta chegar? O diabo tentou interceptar a resposta de Deus. E houve luta entre os homens de Deus, os anjos de Deus, com Satanás, e atrasou algum tempo a resposta para Daniel. Então, Deus sabe se nós estamos esperando com fé ou não. Sim. Então você tem que esperar a resposta de Deus. Deus vai te trazer resposta.
Enquanto você não receber a resposta de Deus, não seja precipitado. Não tome atitude errada. Não abençoe a pessoa errada. Então, esse é o grande problema. Deus também nos guia pelas circunstâncias. E às vezes as circunstâncias não são agradáveis a nós. Mas Deus estava cuidando de José. Aí você pergunta, como Deus estava cuidando? José foi jogado num poço. José foi levado cativo. Sim. José viveu um tempo de escravo. Isso tudo é para ele aprender, para quando o maior milagre de Deus acontecesse na sua vida, ele está preparado para tomar decisões que agradam a Deus. Então, Então o as pessoas pastor, hoje querem... Oi? então as pessoas confundem vontade de Deus com ausência de problemas. Estar no centro da vontade de Deus não significa viver sem lutas, né? Porque você disse ontem. As Não, mas pessoas... a vida do cristão, ele sempre vai ter lutas. Ele sempre vai ter dificuldades. Você vai ter sempre que estar com a sua vida no altar de Deus, porque nós somos pecadores. Nós teremos problemas e dificuldades. Veja a situação de José. Ele poderia dizer, Senhor, e aí? Tu me deste um sonho. Sim. Lembra do sonho de José? Tu me deste um sonho, Senhor. E aí? Não era isso. Não era uma prisão. Não era ser escravo. Só que Deus, para que nós possamos desfrutar das bênçãos de Deus e tomarmos decisões corretas, a gente passa por lutas para aprender. Se ele não tivesse passado por essas lutas todas, quando ele foi governador, que os seus irmãos chegaram a ele, se fosse qualquer outro ser humano, se fosse eu ou você, nos vingaríamos dos seus irmãos. Certo ou errado? Sim, certo. Nós tomaríamos essa decisão. Não, vocês fizeram sofrer. Eu Isso. sofri muito. Boas Mas formas. só que essa trajetória dele de sofrimento, e quando Deus o coloca como governador, o que acontece? Ele se lembra, se os irmãos dele não tivessem feito isso, ele não teria chegado ao governo do Egito. Verdade. Ele reconhece, foram vocês, eu sei que vocês erraram, mas eu vou perdoar vocês. E se não fosse essa trajetória, eu não chegaria onde eu estou hoje. Então, isso é Deus falar conosco através das circunstâncias. Deu para entender, ó? Sim. Agora, pastor, Deus, ele fala assim de forma clara, com letras garrafais para o crente. Como discernir a vontade de Deus? Né? Você falou através da palavra, agora através das circunstâncias, porque as pessoas, elas muitas das vezes não sabem discernir a vontade de Deus. Será que Deus ele fala de forma clara? Vou dar um exemplo aqui, Abraão. Deus disse para Abraão: sai da tua casa, da casa dos teus pais, da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. Mas Deus não falou aonde era essa terra. E no processo, Deus foi se revelando a Abraão. O que você pensa a respeito disso, pastor? Quando eu falei para você que essas 4 coisas têm que estarem com o sim, Abraão foi entendendo na sua caminhada que Deus abria portas e fechava portas. Verdade. Tá? Outra coisa, quem foi que falou? Um animal falou com o profeta de Deus. O animal falou, era a voz de Deus através de um animal. Uhum. Ou não? Sim. Foi um animal que falou. Então Deus fala de diversas maneiras. Agora, quando você tem que estar em comunhão com Deus, é que você vai discernir se é a voz de Deus ou é
a sua boa vontade em querer agradar a Deus. Aí entra no terceiro ponto, que tem a sua resposta. Diz assim: o primeiro é a palavra, segundo pelas circunstâncias, Sim. terceiro é o bom senso. Bom senso. É bom senso. 1 Coríntios 6,12. Leia aí. Vamos lá. 1 Coríntios, nós estamos aqui no Debate Cume com o tema Como Saber que é da vontade de Deus, com o nosso pastor Samuel Brito. Vamos lá, 1 Coríntios 6,12. Leia aí. Só achar aqui, vamos lá, 1 Coríntios 6,12. Diz assim a palavra de Deus: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que Paulo está dizendo? Está falando sobre o bom senso. Você ter o equilíbrio e você tem intelecto para saber se é certo ou errado. Sim. Chama-se bom senso. Equilíbrio para tomar decisões, não pendendo nem para a direita, nem para a esquerda. Você ter o equilíbrio. Se Sim. você ler Jó 29,14, leia aí. Vamos lá. Jó 20. 29. Jó 29. Vamos lá, Jó 29. 14. Jó 29, 14 diz assim: Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era minha equidade. Equidade. Quer dizer, é equilíbrio, é inteireza de coração, de bênção, de fazer a coisa correta. Sim. Então, você veja bem que se você ler o primeiro capítulo de Jó, versículo 1, diz assim: homem temente a Deus, que fugia das coisas que desagradavam a Deus. Sim. Homem íntegro, correto, temente a Deus, que se desviava do mal. Uhum. Só que você chega no capítulo 3 de Jó, depois que ele perde tudo e agora está cheio de lepra, ele diz o quê? Aquilo que eu temia aconteceu comigo. Uhum. Mesmo Jó sendo esse homem íntegro, correto, ele pensou muitas das vezes em perder os seus filhos, perder a sua casa. Ele tinha a fé, mas não tinha a certeza se Deus ia agir. Esse é o problema de muitos crentes hoje. Sim. Será que Deus vai me socorrer? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. São coisas que vêm na nossa... Será que Deus vai me guardar? A mídia mostra aí desastres naturais. Será que Deus vai me proteger? Essa dúvida atrapalha os planos de Deus na nossa vida. E Jó aqui responde. Ele lá no fundo, conversando com ele mesmo, ele se achava justo. Ele se achava digno. Então esse é o problema. Sim. O bom senso tem que prevalecer. Todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vou deixar Deus dirigir a minha vida. Eu sei que isso aqui vai ser gostoso, mas eu não sei o final disso. Pode ser ruim para mim. Sim. Então, isso chama-se bom senso. Bom senso. Equilíbrio para você pensar, faço ou não faço? Espero Deus falar ou isso aqui está dentro da vontade de Deus?
Isso entra como sabedoria também, pastor? Pedir sabedoria, Em direção a Deus? em todas as quatro, a sabedoria entra. Em todas as quatro. A sabedoria dirige as nossas vidas para o bem. Sim, E evita que caiamos nas coisas que desagradam a Deus. Mas só que nós temos que entender que nós somos pecadores e precisamos do socorro de Deus. é verdade. Termos um equilíbrio para tomarmos decisões. Engolirmos a seco muitas coisas, tá? Que você acha que vai ser bom para você. Ah, eu tenho um carro zero, vai ser maravilhoso, porque eu sou temente a Deus. Você compra um carro zero, você é assaltado, toma um tiro, ou morre alguém que está com você no carro, e aí? Sim, Esse é o problema. Esperar Deus dirigir os teus passos para a bênção. sim. José teve o equilíbrio de não se precipitar, não xingar Deus. Onde é que está Deus? Hoje o crente fala, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso? Onde é que está Deus? Por que, Senhor? Você não tem que fazer isso. Você tem que dizer, Senhor, a minha vida te pertence. Então dirige a minha vida. Eu não estou gostando nada disso, mas Tu és o meu Deus. Tu és o Deus em que eu confio. O salmista diz assim, aquele que habitar como? É morar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansa. Ô, pastor, Nós temos que... Oi? o interessante que o senhor está deixando aqui, né, pontos assim, tremendos para você aplicar, para você saber que é da vontade de Deus. Mas nós Exatamente. sabemos que muitos crentes pedem sinais, né? Pede sinais a Deus, pede que Deus mostre e buscam que Deus venha falar através de uma pessoa, através de cultos de revelações, né? Nós sabemos que infelizmente isso existe no nosso meio. As pessoas buscando, né, a consulta, tipo fazer uma consulta para saber se o que ele tem que fazer está certo ou está errado. E aí, pastor? O grande problema da igreja hoje é essa. Tem crente que faz voto e a Bíblia diz para você não fazer. Ah, pastor, mas outros fizeram. A Bíblia diz para você não fazer. Sim. Tá? A tranquilidade da fé não deixa você fazer essas consultas absurdas. Aleluia. Aprender a Deus falar com você através da leitura bíblica. Sim. Se Deus quiser falar com você, ele vai enviar alguém, não você fazer consulta. Verdade. Esse é o grande problema da igreja hoje, principalmente a igreja pentecostal. E eu sou Sim. pentecostal. Uhum. Mas as pessoas querem que Deus fale de qualquer maneira. E Deus já nos fala através da sua palavra. Deus já nos fala através da natureza. Glória Deus a já Deus. nos fala através das circunstâncias. Aleluia. Deus já nos fala através da pregação da palavra. Sim. Só que nós temos que entender, isso é você e Deus, como Deus vai falar com você. E não você sair à procura de igreja, de profetas, que tem muitos enganadores aí. Sim. Deus usa profetas hoje? Sim. Mas não da maneira que nós vemos aí. Homens de Deus falando número de identidade, número de CPF. Isso é absurdo, cara. Isso é absurdo. É você crer que Deus tem bênçãos para você. É você crer que Deus vai te suprir. E Ele é Deus. Aqueles que esperam no Senhor, o que diz a Bíblia? Os que esperam no Senhor Renovarão. alcançarão o quê? Misericórdia. Isso. Favor. Bênção. Isso. Agora, Robert, tem mais uma aqui, mas não vai dar tempo para isso. Sim. A gente termina na outra. Então Deus nos fala pela palavra, sim, pelas circunstâncias isso, e pelo bom senso. bom senso. Tá bom? Tá bom, meu pastor. Que Deus abençoe a todos. Eu vou me preparar aqui para o meu programa que entra 11 horas aí pela rádio Palavras de Vida FM. Tá certo, meu Deus pastor. abençoe Muito você, obrigado. Robert. Muito obrigado pela sua Deus abençoe. participação.
Senhor é o mestre Deus da abençoe palavra. você, Robert, seu ministério, sua família, pastor Nilton aí. Um beijo no coração de todos. Até daqui a pouco. Beijão, pastor. Fica na paz. Glória a Deus. Estivemos aí com o nosso pastor Samuel Brito, que faz parte ali, né, da liderança do CUME, e trouxe aqui uma palavra, né, uma mensagem tremenda a respeito de como saber se é da vontade de Deus. Você tem que saber discernir se é da vontade de Deus ou se é só sentimento, emoção do seu coração. E a Bíblia, ela te dá uma orientação para você saber se é ou não da vontade do Senhor. Tiago, ele fala, se você precisa de sabedoria, peça a Ele que Ele vai te dar. Então, você tem que analisar, você tem que orar, você tem que saber esperar em Deus. O grande problema de hoje é que os crentes são muito ansiosos e querem que Deus resolva da noite para o dia, e não é assim. Deus não é assim. Há um processo, existe um processo diante de Deus. E Deus, ele fala, sim, ele revela, mas vai de acordo com a vontade dele, a medida dele. O pastor falou aqui de dificuldades, de luta. Muitas das vezes, Deus permite nós passarmos por algumas situações difíceis para ele moldar o nosso caráter, moldar a nossa vontade de acordo com a vontade dele, porque nós ainda não estamos preparados para assumir certas situações. Ontem o pastor Evandro também falou sobre a vontade absoluta, a vontade permissiva de Deus. Muitas das vezes Deus permite que passamos pelo vale da sombra da morte, porque Deus, ele quer nos moldar de acordo com a sua vontade. Porque nós precisamos aprender algumas coisas, por isso que passamos por deserto, passamos por dificuldade. Se você pegar na Bíblia, você vai ver que Jesus foi tentado durante 40 dias. Antes de ele começar o seu ministério, Deus levou ele para o deserto. Não foi o homem, não foi o diabo, foi o próprio Espírito que levou Jesus para o deserto para ser tentado. E durante 40 dias ele foi tentado, e ele ali venceu como? Através da palavra. Toda vez que o inimigo vinha contra ele, ele respondia através da palavra de Deus. Então, o crente, ele tem que esperar em Deus, entender as circunstâncias, entender o momento, pedir sabedoria, bom senso, conforme o pastor disse aqui, equilíbrio, você tem que ter equilíbrio, não ser precipitado. O pastor sempre pega lá, Provérbios 19, versículo 2, todo precipitado ele peca. Muitas das vezes nós nos precipitamos com as nossas decisões e sofremos as consequências. Então você tem que saber o tempo certo para você agir, e o debate CUME está aqui para isso, para te dar essa orientação através da palavra de Deus. Como saber que é da vontade do Senhor. Amém? Meus amados, estamos chegando ao final de mais um debate CUME aqui através da rádio Palavra de Vida, através do YouTube também, Palavra de Vida, e eu quero orar agradecendo a Deus por mais esse dia que o Senhor nos fez. Também quero orar pela irmã Conceição, que me pediu oração lá na minha igreja, dizendo que a sua vista estava entrando em falência, mas o meu Deus é Deus que cura, Deus que não permite a falência, porque Ele é Deus de vida, Deus de restauração. Eu quero orar por essa irmã. Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai. Agradecer a Ti por este culto, por este debate CUME. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela irmã Conceição, ó Pai, traz a cura, o milagre para a sua vida, sustenta a tua filha, Pai, entra com o teu milagre, entra com a tua cura. Nós profetizamos no nome de Jesus sobre a vida da irmã Conceição, ó Pai. A minha esposa também, Deus, entra com a cura, com o milagre na vida da minha esposa, do meu sogro, Pai, dos irmãos lá da Igreja Fé para Todos, todos os pastores que fazem parte do CUME, ó Pai, o pastor Evandro Bernardo, que é presidente do CUME, Senhor, os projetos do CUME, em nome de Jesus, ó Pai, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, porque a Tua palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agradecemos a Ti
por mais esse programa. Deus te abençoe e a paz de Cristo reina na sua vida. Tchau! Você ouviu Debate Cume, Conselho de Unidade de Ministros do Evangelho. Até o próximo encontro.